Então, boa noite, Cauê, tudo beleza? Fala, Júlio, e aí? Tudo bem? Beleza. Domingão, a gente aí com a turma. Esse assunto muito faz parte aí de quem trabalha com casco, com podologia, que são as ferraduras terapêuticas, né, Cauê? Isso. Então, vamos dando boa noite para a turma aí, esperando a galera entrar. Pessoal, quem puder, clica aí no aviãozinho, manda para a galera. Lembrar que se puderem fazer perguntas aqui na caixinha de pergunta, e tem um ponto de interrogação aqui, ó, é mais fácil para a gente controlar. Tá? E, Cauê, dá uma boa noite aí, ó, Boa e noite, vamos pessoal. partir para o assunto. Aproveitando o Júlio, enquanto o pessoal está entrando, para a gente também não tomar muito tempo, só para avisar que esse desafio, ele faz parte de uma iniciativa aqui de tentar cativar e seguir estimulando a turma a trocar experiências e ideias, conhecimentos sobre a podologia equina. Mais uma vez, a Escola de Podologia Equina está com inscrições sempre abertas, né, Júlio? Isso, Nós, exatamente. nós, nós temos uma aula por mês. Agora em dezembro nós temos uma super aula sobre correção de aprumos, né, e desvios de aprumos e aprumos de potro em geral. Mas o mais legal é o seguinte, a mensagem que tem que ficar para a gente começar, Júlio, a gente não quer substituir nenhuma forma de aprendizado da podologia, né? A gente quer ser, ou a escola de podologia será uma ferramenta a mais, uma opção a mais para você estudar, para você participar, para você trocar ideia. Esse é o nosso objetivo, né? Exato, exato. Pessoal, exatamente isso. Então, nós aqui da Podologia, é uma construção que a gente faz de uma escola onde todo mundo aí vai ter disponível, já tem muito material gravado, todo mês aula ao vivo, tem desconto aí por exemplo, para Mais Equina, que é uma revista digital só focada em cavalo. E Cauê, hoje o assunto que a gente quer trazer para discutir um pouco, para ver a opinião do pessoal, são sobre as ferraduras terapêuticas, né? Que aí cada vez mais a gente usa e vários veterinários usam. Na verdade, não é algo novo, né? Na verdade, só está remodelado, né? Principalmente com as técnicas aí, e principalmente de moldes industriais, de ferraduras de alumínio. E aí, claro, que a gente pode comentar depois ferraduras de plástico, ferraduras de material semelhante a plástico sintético. E Cauê, Se tu fosse fazer uma abordagem histórica das ferraduras terapêuticas, na tua opinião, quem foram os primeiros a utilizar ferraduras terapêuticas na história? Cauê, assim, tem aquela famosa ferradura terapêutica do Napoleão, né? Que na verdade ele não pode até não ter utilizado como forma terapêutica, mas foi como uma tática de guerra, né? Que é a ferradura napoleônica, Napoleão, que nada mais é do que uma ferradura invertida, né? Essa é uma das mais famosas, mas eu sei que uma vez você que falou que estudando já tinha uma ferradura de coração, algo assim, lá no passado, lá na Idade Média, algo assim, não é? Isso. O Bruno mandou, no museu que ele visitou lá perto de Washington, lá um livro sobre veterinários, sobre cavalos, cuidado com os Aham, cavalos, que tinha um registro de uma ferradura de coração em 1700 e lá vai pedrada, né? exatamente. É muito legal, né? Exatamente, então são muitas coisas que são do passado e que estão remodeladas, né? Mas, Cauê, assim, fala assim, o teu ponto de vista, depois eu falo o meu, e claro, quem tiver perguntas pode ir fazendo aí, né? Lembrar que se fizer aqui na caixinha de pergunta é mais fácil para a gente ver, tá? Porque senão Ótimo. vai entrando gente e a gente não consegue visualizar as perguntas, tá? Cauê, no teu ponto de vista, assim, o que é uma ferradura terapêutica, se ela tem diferença de uma ferradura de uso diário, convencional, quando deve ser usada, recomendada, o que você acha? Tá. Bom, só para deixar claro, Júlio, na minha opinião, as ferraduras terapêuticas não são só essas que a gente tem tendenciado a dizer que é a que tem um ramo mais largo, a cebola. Eu entendo que órteses ou ferraduras terapêuticas é tudo aquilo que a gente coloca no cavalo com o intuito de promover terapia, ou de auxiliar a terapia, de auxiliar
esse cavalo num processo de recuperação de algum problema que ele está tendo. Então, se ele está tendo algum problema, tem que ficar claro que isso aí faz parte do tratamento e que em algum momento eu preciso tirar isso, né? Eu preciso tirar isso. E eu, por muitos anos, eu tive uma dificuldade com o uso de órteses e ferraduras terapêuticas porque eu entendia que eu tinha que aplicar aquilo naquele momento, eu resolvi um problema, mas depois de 2, 3, 4 meses, eu criava outro problema. Porque eu não conseguia, esse animal tornar-se dependente daquela ferradura. Então hoje eu entendo que a gente precisa ter uma visão mais ampla sobre o uso dessas ferraduras no intuito de decidir no médio, curto, médio e longo prazo. Se vale, se eu vou utilizar essa ferradura, eu vou resolver esse problema e lá na frente o que eu vou precisar, de que forma que eu vou intervir. Isso para mim está muito claro hoje, que é um cuidado, porque nós vamos falar no final aí, né? É quando não utilizar essas ferraduras terapêuticas. Porque em determinada situação é melhor você não utilizar do que você usar. Exatamente. Né? Nem é o caso, mas numa laminite, por exemplo, se você não sabe fazer uma horta, uma madeira, um tamanco de madeira, se você não sabe aplicar, melhor você colocar uma boa e velha ferradura de coração, com um ferrador que tem habilidade de fazer, e vai dar certo. Né? E vai dar tudo certo. Né? Exatamente. Eu também acho que as ferraduras elas deveriam ter aí um ponto de início, um ponto de fim, né? Em especial, por exemplo, algumas ferraduras assimétricas, ferradura com pinça mais larga, ferradura com onion shoes. Então, creio que essas em especial, ferraduras fechadas, que querendo ou não, tá alterando completamente a função do casco, né? Porque quem sabe aí, ó, usa uma ferradura fechada por muito tempo, uma tendência muito grande é ocorrer a atrofia da ranilha, né? E aí por aí vai várias alterações que pode acontecer, né? E como você falou também, eu já errei muito, assim, de querer seguir usando ferraduras terapêuticas meio que de forma contínua, né? E hoje eu vejo assim, ó, assim, antes, acho que primeiro você fala aí das principais e quais os usos, né? De quando você utiliza, né? Mas o ponto de partida, claro, é o diagnóstico, né? Antes da maioria das situações que a gente vai usar as ferraduras terapêuticas, a gente tem que partir para o diagnóstico, tá? E segundo, que é a avaliação do casco do estojo córneo. Tá? Eu faço uma meia-culpa aqui como veterinário, porque nós veterinários, muitas vezes a gente segue, eu faço o exame locomotor, faço flexão, bloqueio, radiografo, acho a lesão navicular, infiltro, e aí a ferradura, e aí a gente fica meio que, muitas vezes, copiando as fórmulas que outros colegas utilizaram, que outros ferradores utilizaram, muitas vezes sem avaliar corretamente o estojo córneo, que na verdade é onde vai ser aplicada a ferradura, né? Então, esse é o primeiro ponto. Mas, Cauê, das ferraduras aí, quais que você usa mais ou que você sabe que tem mais estudos, né? Outra questão, só antes de partir a palavra para você, né? É questão de estudos científicos, né? Por exemplo, esse também é um dos intuitos da escola de podologia, a gente levar conhecimento para ferradores, veterinários, estudantes, onde a gente vai ter conhecimentos da aplicação prática, da aplicação comprovada científica e daquilo que não é comprovado. E, infelizmente, a grande questão das ferraduras terapêuticas é que tem baixíssima comprovação científica. Esse é o X da questão. Tá? E para a gente, por exemplo, tá? Eu vou citar algo aqui que não tem nada a ver com ferradura terapêutica, tá? Mas que é algo que todo mundo conhece, que é o PRP, plasma rico em plaquetas, que é uma terapia feita com o próprio sangue do cavalo que a gente injeta nas lesões. Tá? O que a gente tem, nós e metade dos veterinários de cavalo do Brasil, tem evidências clínicas. O que é uma evidência clínica? Eu fui lá, o cavalo tinha lesão, infiltrei o PRP, X meses depois o cavalo melhorou a imagem do ultrassom e tudo mais. Tá? Só que isso é uma evidência clínica, não é uma evidência científica que realmente
o PRP funciona. E aí, por exemplo, foi feita uma meta-análise, a Patrícia de São Paulo até fez, uma veterinária, fez na tese de mestrado dela, e avaliou, sei lá, 2.000 protocolos e trabalhos que fizeram o PRP. Desses 2.000, sabe qual foi a conclusão? Que o PRP não funciona. Entende? E a questão é que as ferraduras terapêuticas, a gente não tem nenhuma comprovação científica com meta-análise que realmente funciona. A gente tem aí várias comprovações clínicas, de experiências pessoais, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Porque senão a gente fica pregando a ferradura, talão cebola, deve ser utilizada para lesões de flexor profundo ou de aparato politroclear. Mas isso são com baixa relevância científica, são com algumas experiências clínicas, né, Cauê? Então, fala aí essas ferraduras aí que você... É importante você, o que o Júlio está tocando aqui, pessoal, para ficar claro. Que o Júlio não está dizendo que as ferraduras terapêuticas não funcionam. Não é isso. O que o Júlio está tentando dizer é o seguinte: a gente tem evidência empírica, conhecimento empírico aí de muitos anos. O colega até citou aqui agora aí, há pouco sobre alguns registros de ferraduras aí desde 1371 aí na Inglaterra, botou nos comentários aqui. Mas assim, a gente tem evidências empíricas desse processo. A gente tem recentemente trabalhos demonstrando a distribuição da força e os conhecimentos sobre o centro de pressão desse casco, né? E como que essas ferraduras terapêuticas atuam. Isso é muito recente, mas o que o Júlio quer dizer é o seguinte: nunca pegou-se um grupo de 10 animais ou de 50 animais, de 100 animais que tenham lá uma tendinite superficial e que colocou-se uma ferradura com um ramo, uma pinça mais extenso, e que a gente consiga dizer, não, esse cavalo melhorou, essa tendinite melhorou por conta da ferradura, ou a ferradura contribuiu 20% da melhora, ou 50% da melhora. Isso a gente não tem essa evidência. Então, muito cuidado, porque, e reforçando aí, eu acho que talvez é isso que o Júlio queira dizer, não sei, mas a gente precisa reforçar que essas ferraduras são um adicional no tratamento. É uma opção a mais na cartela aí do tratamento, né, Júlio? Exatamente. Cauê, então começa aí das experiências que você tem, falando dessas de uso mais de rotina, né? Fala aí da ferradura com pinça larga, quais são as indicações e qual que é a ação que ela tem, por que ela tem essa atuação nas lesões de superficial e de proximal de suspensório. Isso, ótimo. Basicamente, essas ferraduras elas atuam com três princípios, né? O primeiro princípio é deslocando o centro de pressão do casco, tá? Então, num casco saudável, aí para a turma ver, a gente faria uma divisão aqui no meio, né? Esse meio do casco, a região mais larga do casco saudável aí, seria a articulação interfalangiana distal, o centro da articulação interfalangiana distal. Então, esse centro de pressão, ele transita no casco. O cavalo é a única espécie que tem dois centros de pressão. Um corpóreo, que divide o seu peso em duas partes, e um centro de pressão no casco. Então, esse centro de pressão, em termos gerais, o que é? É uma energia, é uma carga, uma energia que migra pelo casco no momento que o cavalo começa o apoio, faz o meio do apoio e termina o apoio. Então, com essas ferraduras, inclusive aí a ferradura de coração, com ferradura melhorando o breakover, a gente consegue manipular esse pico de pressão que vai transitando pelo casco. Esse é um princípio. Princípio número 2 dessas ferraduras. Elas atuam com pressão e tensão, né? Pressão e tensão. Então, em estruturas, esse é o modelo do biomódulo, só para mostrar, em estruturas moles, que são os ligamentos e os tendões, essas estruturas, estando lesionadas, elas não suportam tensão, mas elas não têm problema nenhum com a pressão. Se você colocar pressão nela, ela não tem problema nenhum. O negócio dela é a tensão, é se movimentar, né?
então você precisa tirar a tensão dela. E estruturas ósseas, ou tecidos duros, aí, que são os ossos, articulações, eles estando lesionados, não suportam a pressão. Não tem problema nenhum com tensão, mas não suportam pressão. Então, esse conceito é importante a gente ter dos tecidos. Por quê? Porque essas ferraduras terapêuticas, elas atuam justamente nisso, na pressão e na tensão das forças sendo transmitida para essas estruturas. Então, você precisa, a importância, o Júlio vai comentar, do diagnóstico correto, né? E o exemplo mais clássico que a gente pode usar aqui para esclarecer também para o pessoal é a ferradura de coração, ou a própria ferradura oval também. Porque ao colocar uma ferradura de coração no casco do cavalo, o que acontece? Esse centro de pressão, a força migra para a região palmar e plantar do casco. Então, se na laminite, por exemplo, por que a ferradura de coração, por muitos anos ainda é usada na laminite? Porque ao migrar a energia palmar ou plantar, você alivia a região das lâminas que está afetada. E o cavalo se sente mais confortável. Além disso, né? Além disso, você jogando essa força para trás, você alivia aqui o profundo, né? Obviamente que, para concluir, Júlio, são várias nuances que estão relacionadas, né? São várias nuances que a gente explora, entre elas essas são as três principais, né? Então essas nuances a gente explora e aí você nunca vai conseguir explorar todas ao mesmo tempo. Porque a gente poderia falar aqui também de diferença de vibração da ferradura de aço, da ferradura de alumínio, da ferradura de plástico. Então, do atrito de cada uma dessas ferraduras. Mas a gente não consegue dimensionar. Tudo isso são teorias, né, com base em aplicação prática, empírica, né? E ninguém conseguiu até hoje dimensionar o quanto que uma ferradura terapêutica ela melhorou em 10%, melhorou em 100% o problema daquele cavalo em específico. Exatamente. Muito boa explicação do centro de pressão, Cauê, porque isso é um conceito que ele é mais recente, eu acredito, né, Cauê? Esses estudos de cinética do casco, né? E com placas de pressão, né? Então, isso é um conceito muito importante que a gente deve ter na cabeça, estudar isso, né? Que é o princípio básico para entender e compreender qual ferradura vai ser utilizada, né? Eu tenho umas perguntas aqui que aí eu já respondo, já entro falando um pouquinho de quais ferraduras a gente utiliza, né? Então, primeiro aqui o Juan perguntou, todas as ferraduras terapêuticas precisam ser moldadas ou há vendas de ferraduras terapêuticas prontas? Então, qualquer ferradura terapêutica pode ser moldada no ferro convencional, tá? Moldada, soldada, tem vários artifícios aí, quem ferrador raiz aí gosta bastante de moldar, tanto no ferro quanto pegando a barra de alumínio crua e moldando, tá? Isso pode ser feito, deve ser feito, e a funcionalidade, a biomecânica vai ser, em teoria, a mesma, né? Mas sim, e aí é o que entra nos últimos anos, que a gente comentou da facilidade dessa industrialização. Aí várias ferraduras terapêuticas são vendidas já prontas, né? Então, em específico de alumínio, né? O Cauê comentou aí do alumínio, do plástico, do ferro, né? Assim, básico, assim, não vamos entrar a fundo, mas primeiro, o alumínio ele é mais leve do que o ferro, tá? E segundo, o alumínio ele vai dissipar muito melhor o atrito, ele reduz o atrito, tá? Então essa é a grande ação e função do alumínio em comparação ao ferro convencional, o ferro aço, tá? Então, sim, pode ser feitas, você pode moldar ou pode comprar, tá? Aí outra pergunta aí que ele perguntou, toda utilização de ferradura terapêutica necessita de palmilha e gesso? Não, né? Então, com certeza não, tá? O gesso ele é utilizado só em algumas situações aí de como um auxiliar em algumas terapias de laminite, como suporte para reconstruir parede de casco e várias outras aí, mas não, ele não tem necessidade nenhuma de utilizar o gesso em nenhuma ferradura terapêutica, né?
a não ser em alguma reconstrução de casco ou outras questões em si, né? Mesma coisa palmilha ou silicone, também não tem a necessidade, não tem nenhuma regra que diga ou que comprove, na verdade, que necessita, né? Mas geralmente, em muitas situações, se utiliza, como aí, geralmente para distribuir melhor impacto, para dar funcionalidade à ranilha. Por exemplo, se você vai colocar uma ferradura fechada, por exemplo, muitas vezes você utiliza a palmilha de silicone para manter uma funcionalidade da ranilha, tá? Mas não precisa, né? E essa que é a questão, Cauê. Assim, as principais ferraduras que vendem no mercado já prontas e que a maioria dos ferradores sabe forjar muito bem, tá? Uma delas é a onion shoe, que é talões cebolas, né? O que é? Que é a porção dos talões, ela é muito mais larga, né? E aí, a função dela é deslocar o centro de pressão, deslocar palmarmente, ou seja, deslocar para trás, e aí, em teoria, principalmente com uma atuação maior num terreno, num piso macio, pensa lá, se você está andando de salto alto, as mulheres aí, andando de salto alto, se pisar o salto agulha na areia, esse salto vai afundar. Se andar com um salto plataforma mais largo, não vai afundar tanto, tá? Então, as porções mais largas de qualquer ferradura terapêutica servem para que, num solo, num terreno macio, não afunde tanto, tá? Então, as ferraduras onion shoe, talões, cebolas, que na verdade muitos confundem que o talão cebola é porque tem forma de uma cebola, mas na verdade não é, porque é uma expressão que essa ferradura começou a ser utilizada lá na Idade Média, tá? Lá pelo que o colega comentou em 1300 e tanto, que é lá no início da Idade Média, por mais ou menos essa volta começou a ser utilizado, porque muitos cavalos tinham hematoma de talão, tá? E hematoma de talão, em inglês, se chama corns, que é calos, né? E uma expressão que se usava na França era onions, né? É uma expressão pura e simplesmente. É a mesma coisa aqui no Brasil, lá no Nordeste, abscesso de casco, que muitos chamam de escrava, né? É uma expressão, né? E aí não tem nada a ver ferradura talão cebola com a cebola, com o formato de cebola, né? É porque a ferradura era mais larga para proteger, na época, lá a região dos talões, que estava com hematoma de sola, né, naquela região, tá? E aí se descobriu, aí, com o passar dos anos, que elas têm um efeito terapêutico, principalmente reduzindo essa pressão que a gente tem tanto nos talões, no flexor digital profundo e no aparato podotroclear. Então, essa aí é uma das mais comuns. A segunda mais comum é a ferradura que o Cauê já comentou, que é a com a pinça mais larga, que é a região da pinça mais larga. Novamente, o cavalo num terreno mais macio não vai afundar tanto aquela porção da pinça e, em teoria, né, Cauê mostra aí, vai aliviar, né? Fala aí, Cauê. Como a parte da pinça tem um ramo mais largo, né, o centro de pressão desloca para a pinça. Se tem mais pressão na pinça, tem menos tensão no tendão flexor digital profundo, no ligamento suspensório do boleto, né? E essa é uma... No superficial. No tendão flexor, no suspensório do boleto. E essa é uma ferradura que, empiricamente, ela já era utilizada para esse fim. E em 2016 ou 15, se eu não me engano, foi feito um estudo com essa ferradura, comprovando exatamente esse efeito de redução na tensão na região de tendões e ligamento suspensório do boleto, né? Então, mas o quanto que ela melhora, a gente não sabe, ninguém sabe dizer. O quanto que ela contribui ou não. Exatamente. Exatamente. Outra ferradura muito utilizada e dita como terapêutica são as ferraduras assimétricas, né? Onde tem um dos ramos da ferradura é mais largo e o outro ramo é mais fino, né, Cauê? Então mostra aí qual que é a ação aí, em teoria, dessas ferraduras assimétricas. Isso. Ela, com o cavalo em movimento, né, no terreno mais macio, o lado que está mais grosso, né, vamos falar assim, o lado mais espesso,
não vai afundar tanto, né? Ele vai chegar, vai pisar no lado macio e não vai afundar tanto. O outro lado vai. O outro lado é mais fino, então ele vai afundar. Então, no lado que está afundando, observa que tem movimentação. Tem movimentação aqui, mas no início, o que é o raciocínio? No lado mais largo, o centro de pressão desloca para lá. Se desloca para lá, tem mais pressão aqui. Se eu tenho mais pressão aqui, eu tenho menos tensão. Eu tenho menos tensão, ou seja, eu tenho menos movimentação aqui. E o inverso é verdadeiro, né? Eu tenho menos pressão aqui e mais tensão. E mais tensão. Só que é importante reforçar, a gente não cansa de falar isso, que o Júlio já deve comentar também, a importância do diagnóstico. Porque, vejam, isso ocasiona um efeito no casco, mas esse efeito vai sendo transmitido para o membro. Então, se eu coloco uma ferradura dessa num cavalo que não precisa de uma ferradura dessa, eu posso ter consequências, né? Exatamente, né? Exatamente. Outra questão aí, óbvio que tem vários modelos de ferradura, a gente comentou aí as principais, né? Outra que é muito interessante, que a gente gosta de usar, a própria ferradura invertida, né? Que é a ferradura napoleônica, tem esse mesmo efeito aí que o Cauê falou, e em função dela ser invertida, ali a facilidade, a gente colocando na posição correta, o cavalo tem o break-over, que é o ponto lá de saída do casco, muito mais rápido, né? Esse é outro questão das ferraduras terapêuticas, né? Que é o ponto do break-over, o ponto de saída, que tem que ser no local correto, senão não vai estar agindo, né? Mostra aí, Cauê, no casco, onde, em teoria, deve ser o local correto para a gente colocar o ponto de saída das ferraduras, na maioria delas, né? Ao menos em torno de um dedo, 1 centímetro do ápice da ranilha, né? Ao menos nesse ponto aqui, que para o ferrador experiente já vai entender que é mais ou menos na linha onde vai a primeira linha de cravo, né? Então esse ponto é o ponto médio de todos os cavalos. Mas eu posso seguir essa regra para todos os cavalos? Para a maioria dos cavalos, sim. Né? Sim. Pós-casqueamento, sim. Sem muita preocupação. Né? Mas é importante dizer que você pode encontrar algum cavalo muito achinelado que você não consegue arrumar ele na primeira vez. Provavelmente você não vai poder deixar o break-over dele tão avançado. Exatamente. E nós, na escola de podologia, quem vê as aulas lá, sabe que a gente comenta muito sobre diagnóstico. Pô, a gente tem uma aula de 3 horas falando só de raio-x da podologia, né? E aí ontem perguntaram lá até onde vai o limite do ferrador. E então, querendo ou não, nessas ferraduras terapêuticas, você vai precisar do diagnóstico preciso, né? Por isso eu coloquei aqui uma imagem de ultrassom, aqui um ultrassom da região da quartela, né? Então, para cada lesão, aqui, por exemplo, aqui eu tenho o flexor profundo, aqui os oblíquos. Então, para cada uma dessas lesões, pode ser utilizada uma ferradura completamente diferente, né? Então, é imprescindível o diagnóstico, né? Outra questão sobre, por exemplo, as ferraduras de alumínio já prontas, né? Muitos ferradores têm dificuldade e realmente é difícil de moldar elas ao casco, né? Porque em função, por exemplo, a ferradura talão cebola, cebola desse tamanho aqui, ó, realmente é difícil de forjar elas, né? Por isso muitos ferradores preferem forjar ou na barra de alumínio ou forjar no próprio ferro ou soldar ou algo assim, né? Então tem essa dificuldade, mas é claro que por um lado é difícil de forjar, por outro, já vindo pronta, facilita o trabalho muitas vezes, né? Mas aí tem os prós e os contras, né? Então, assim, do meu ponto de vista hoje, já há muitos anos utilizando e indicando ferraduras terapêuticas, né? Hoje eu vou indicar uma ferradura terapêutica, tá? Primeiro ponto, eu preciso chegar no diagnóstico, tá? Se eu não cheguei ao diagnóstico, eu estou em dúvida, coloco uma ferradura convencional, simples, com um bom break-over, o casco equilibrado, todo apoiado, ponto. Não inventa moda, tá? Se você chegou ao diagnóstico, tá? E antes os erros que eu fazia, e essa é a minha grande crítica às ferraduras
as ferraduras terapêuticas comerciais, né? Porque nós veterinários a gente tem a mania, né? Bom, o cavalo teve lesão de ligamento suspensório, toma aqui ó, a ferradura já pronta aqui para tratar o ligamento suspensório, né? E hoje, a grande questão e as perguntas que vocês devem fazer quando forem indicar uma ferradura terapêutica. Primeiro, qual é o manejo desse cavalo? Uma coisa é um cavalo de salto, onde o tratador abre a porta da cocheira, o cavalo já ergue o pé para o cara limpar o casco, né? Outra coisa é nós aí, e isso não é crítica, é o que é a realidade, né? Pega no meio do manga larga, 70%, 80%, entra na cocheira amanhã de manhã, né? Primeiro, tu vai ter que pedir licença para os carrapatos, e segundo, tu vai ter que nadar no meio da lama. Então, em alguns locais, você não tem manejo de cama, você não tem o casco que é limpo. E me diga, você colocou uma ferradura terapêutica bonita, comprou uma ferradura lá, assimétrica, que custou lá R$ 300 junto com o Sedex, colocou a ferradura simétrica e o cara não limpa a ferradura. Formou uma capa ali ó, de cama, que função vai estar tendo a ferradura? Zero efeito, né? Então, essa é a primeira questão, né? É você entender o manejo. Tá? Então, é um lugar onde vão limpar o casco. Segundo, você não adianta colocar a ferradura e soltar o cavalo para o pasto ou deixar preso na cocheira. As ferraduras terapêuticas, para elas agirem, tem que ter movimentação. Então, tem que ser uma reabilitação dinâmica. Tá? Tem que ter reabilitação dinâmica, senão não vai estar agindo suficientemente. Ah, mas na cocheira o cavalo se mexe. Mas a cocheira é desnivelada, tem vários tipos de cocheira, vai depender muito da cama, né? Então tem que ter movimentação. O ambiente do cavalo, de novo, a grande parte dessas ferraduras, principalmente assimétrica, talão cebola, ferradura pinça larga, a principal efeito biomecânico delas é em terreno macio. Então, não vai ter tanto efeito essas ferraduras se você colocar o cavalo num terreno com piso duro. Né? Na verdade, as ferraduras assimétricas, tem até um trabalho falando sobre isso, você vai ter o efeito contrário, né? Para o que você quer, né? Para o centro de pressão lá, se você quer um centro de pressão na região mais larga lá, se tiver num terreno muito duro, isso vai estar invertido, né? Então não vai estar tendo a função correta. Então, hoje, depois do diagnóstico, antes de tudo isso, eu faço essas questões, ou entendo, compreendo a propriedade, né? E segundo, antes de você, veterinário, que está aí, ó, indicar, fala com o ferrador, tá? Porque é ele que conhece o casco do cavalo. Porque, de novo, não adianta você colocar uma ferradura para lesão se muitas vezes o estojo córneo do cavalo está deformado. Então, é muito comum, por exemplo, o mais comum do cavalo que tem síndrome podotroclear, lesão de navicular, de profundo, é ter o eixo podofalângico lá todo quebrado, casco achinelado, talões escorridos. E, geralmente, você vai colocar uma ferradura talão cebola, não vai estar ajustando esse ângulo palmar da terceira falange, nem reposicionando, na maioria das vezes, os talões. Entende? Então não entra, não encaixa as coisas. Então você vai ter que trabalhar na melhora do estojo córneo antes de trabalhar no uso dessas ferraduras aí, mais pensando em tratamento de lesão, né? E aí vem a minha outra, porque na escola de podologia a gente tenta criar um senso crítico, né, para a gente se questionar, né? Quando que surgiu essa história de ferradura simétrica é para isso, ferradura simétrica é para aquilo? Por quê? Porque quem estudou um pouco mais isso foi o professor Denois, lá da França, que ele dá curso no mundo inteiro sobre diagnóstico por imagem, e aí ele estudou e falou, a ferradura assimétrica você vai usar para lesão de colateral, para lesão de ramo de suspensório, a ferradura com pinça larga para lesão de superficial, para lesão de proximal de suspensório, e por aí por diante. Afirmou. Então, a gente pegou essa receita de bolo e todo veterinário que está aí prescreve isso.
Só que qual foi o intuito dele? E aí que está o segredo das ferraduras terapêuticas. Qual que foi, Cauê? Vender ferradura, gente! Vender ferradura! Esse que foi o intuito. Tá? Então a gente tem que ter esse senso crítico. É óbvio que funcionam sim, mas compreender o manejo do cavalo, e aí vai a troca de experiências com os ferradores que conhecem o casco muito melhor que nós veterinários, é compreender se aquela ferradura indicada vai mesmo ter uma ação esperada, porque muitas vezes o estojo córneo está desnivelado, você vai ter que corrigir isso antes. Né? E Cauê, o que você acha? E quais são os contras aí que você acha dessas ferraduras? Não, o mais importante é o seguinte, a gente não... É como se a gente comprar uma Ferrari dirigindo em estrada de chão. Para mim, essa é a melhor comparação. Porque a minha preocupação a gente deposita muita confiança nas ferraduras terapêuticas, aí chama o ferrador, ou às vezes gasta uma grana e compra a industrial pronta, chama o ferrador, o cara, você não vai chamar qualquer cara, você tem que chamar um cara que tem habilidade de forja, que mexe com outros elementos de material, como o alumínio, por exemplo. O cara vai fazer um trabalho mais elaborado, você vai remunerar ele melhor, e às vezes muitas vezes você não tem o efeito esperado. E aí vai meio que depois você não sabe de quem que é a responsabilidade, né? E a gente discutiu ontem, né? Acaba que um pouco da responsabilidade cai no colo do ferrador sempre quando envolve o casco. Né? Então, quando a gente não tem certeza do diagnóstico, ou quando a gente... talvez aqui é o mais importante, mas para a nossa realidade o mais importante é saber se aquela propriedade vai suportar limpar essa ferradura, vai suportar fazer o manejo correto que tem que fazer, ou vai fazer para menos ou vai fazer para mais. Então, se você não tem certeza disso, melhor você fazer o básico bem feito, o ferrajamento clássico bem feito, que vai trazer muitos resultados. Né? Vai trazer muitos resultados. E aí sim, você pode usar a ferradura comercial, você pode forjar. Né? Então, e aí sim, no médio prazo, se você não tem se você tem, ou não está tendo resultado, não está tendo melhora, aí sim você partir para refinar o seu processo. Talvez entraria aí essas ferraduras terapêuticas, né? Não, porque as ferraduras terapêuticas, a minha visão é que estão sendo utilizadas igual a homeopatia. Essa é a minha visão. Tá todo mundo usando. Igual a homeopatia. Né? Bota terapêutica, o cara que é mais esperto já faz um business naquilo, já vai virando... eu sei fazer, então eu sei forjar, então já vou vendendo. Né? Aí um cavalo ganha a prova lá, todo mundo ganhou com a ferradura terapêutica, então aí todo mundo já vai fazendo. Então tem que tomar cuidado com isso, porque isso vai trazer consequências para o cavalo. É isso que nós estamos preocupados aqui, estamos discutindo. Né? Não da realidade do mercado de cada um, mas você está ciente de que aquilo poderá trazer consequências no longo prazo. Exatamente. E dizer que quem tem certeza, como é que você tem certeza que não foi o gelo que você fez pré-prova? Como é que você tem certeza que não foi a reabilitação, a fisioterapia que você fez pré-prova? Né? A ferradura contribuiu, mas a fenilbutazona e o repouso que você deu para esse animal, e o gelinho que você deu, será que também não contribuiu? Será que também não é efetivo? Exatamente. Né? Tem uma frase, o O'Grady, que é assim, quem gosta de ler, estudar casco, em algum momento já se deparou com um artigo científico dele, né? Ele deu uma aula para a gente na escola de podologia falando sobre ferrajamento e cascamento de membros posteriores, né? Que isso é um problema aí comum que a gente tem. E ele usa uma frase no e-mail dele, que é o Andrew Parks, que também é outro pesquisador, estuda muito sobre casco, né? E ele tem uma frase que, sei lá, em algum momento alguém perguntou alguma coisa sobre ferradura para ele, o que ele achava, e tem uma frase que fala, é o casqueamento, não é a ferradura, é o casqueamento, não é a ferradura. Então, se você criar esse mantra, é o casqueamento, e
tornar o casco funcional, e aí depois vai ajustando os detalhes, tipos de ferradura e tudo mais. Vocês vão ter muito mais sucesso do que pura e simplesmente comprar a ferradura terapêutica e aplicar muitas vezes num casco que não está preparado para aquilo, né? Então, essa compreensão é importante, né? E aí vem aquilo que a gente preza na escola, que é a união veterinário-ferrador para fazer um trabalho em conjunto, tá? Porque, de novo, quem entende do estojo córneo do casco é o ferrador. Não adianta você, veterinário, afirmar que você é o tal que entende de casco. Eu boto o meu rabinho entre as pernas e escuto a maioria dos ferradores, porque eles que estão ali vendo o casco. Então não adianta eu querer fazer uma ferradura da NASA se muitas vezes um ferro forjado convencional com um bom casqueamento já resolve metade dos problemas, né? E aquilo, assim, o erro básico mais comum que a gente vê na aplicação das ferraduras terapêuticas, em especial, você fala muito do break-over, né? Mas pega aí, metade das ferraduras aí não está com o break-over no ponto certo, né? O ferrador lá só perdeu tempo desgastando a ferradura, desbastando lá na esmerilhadeira, porque não está muitas vezes no ponto correto, né? Então, compreender isso é o ponto de partida, né, Cauê? Pergunta difícil eu vou fazer para você aqui, multifatorial, eu sei, mas de repente, vamos ver. Em propriedades que tu sabe que tem assistência do ferrador, que o ferrador vai com frequência, né? Comparando em propriedades que o ferrador não vai com certa frequência ou vai em intervalos maiores. Não estou nem comparando o nível da experiência desse ferrador. Tu vê alguma diferença relacionada a mais ou menos lesão do locomotor desses cavalos ou não? Sim, é muito visível assim a frequência e o nível, né, entre qualidade geral de forma de casquear e de ferrar esse cavalo com o nível de lesão, né? Aquelas propriedades onde tem bons ferradores que vão lá a cada 30, 40, 45 dias. É muito difícil. É claro que tem lesão, né? Mas é muito difícil tu ver uma lesão que foi causada pelo erro do casqueamento e do ferrajamento, né? Diferente nessas propriedades onde a gente vai esporádico e que a maioria, tu pega lá a base inicial, lá, a causa primária de muitas lesões foi o casqueamento e o ferrajamento, né? Então acho que... A ausência é muito pior do que muitas vezes fazer errado, né? Óbvio que fazer errado com frequência vai dar problema em algum momento. Sim. Mas na média, quem tem uma base, assim, na média, estou falando bem na média, né? Quem tem uma base na média, que está fazendo cursos, aí está se atualizando, não erra tanto, né? Não erra tanto, né? Na média, né? Claro que, sim, tem as suas, né? Quem sai da curva, né? Então, aí falou que trabalho com casqueamento 18 anos, sempre costumo trabalhar com casqueamento e manter, exatamente, manter só no casqueamento, né? É o que... E aí entra aquela discussão lá do cavalo sem ferradura, do barefoot, os cavalos lá que ganharam a Olimpíada sem ferradura. Então, tem casos e casos, né? E mesmo é inviável você tirar a ferradura de todos os cavalos, né? Mas é você tentar dar funcionalidade a esse casco, né? E evitar, né? O que o O'Grady falou dessas ferraduras terapêuticas é exatamente, né? São as fancy shoes, né? O que é uma fancy shoe? É aquela ferradura bonita, né? A gente olha, né? Bonita, perfeita, toda cheia de listra, de marcas, né? Mas que na real talvez não vai ser tão funcional quanto um bom casqueamento e uma ferradura básica bem aplicada, né? Foi bom tu ter falado isso, Júlio, para encaminhar também, porque o que eu ia comentar era justamente isso. O nosso compromisso aqui também é esclarecer, principalmente para proprietários,
de que nem sempre é essa ferradura bonita, charmosa, e é o que vai fazer o diferencial, né, para o cavalo dele. Às vezes o que vai fazer o diferencial é aquele casqueamento básico ali que o cara está fazendo e a colocação da ferradura bem justa, bem adequada. Pronto. Né? Porque ainda tem essa questão aí que enche os olhos. Uma ferradura dessa bonita enche os olhos, né? Exatamente. No pé do teu cavalo ali. Exatamente. Então, é o nosso compromisso aqui também esclarecer e levantar essa bandeira também de que alto lá, repensa mais no seu cavalo, repensa a situação. Exatamente, exatamente. E tem veja bem, né? Gente que trabalha com cavalo atleta, eu sei que tem muitos que trabalham com cavalo atleta de alto nível e tudo mais, né? Muitas vezes você querer colocar uma ferradura com muitas modificações ali, ó, além de você estar alterando um pouco a biomecânica, você está alterando algo que é difícil de visualizar, que é a percepção de quem está montando o cavalo quanto à estabilidade do cavalo aos movimentos, né? E por incrível que pareça, eu tenho um trabalho publicado ano passado, retrasado, tá? Onde eles avaliaram exatamente isso, em cavalos de corrida, pegaram 15 jockeys que montavam, sei lá, cento e tantos, 200 cavalos, e dividiram lá esses cavalos entre os cavalos que corriam sem ferraduras, tá? Que é relativamente comum alguns cavalos em jockey correr sem ferradura por N motivos, ferradura de plástico, ferradura de alumínio e ferradura de aço convencional. E foi assim gritante que 90% dos jockeys não se sentiam confortáveis ou notavam alteração na passada nos cavalos que tinham essas ferraduras de plástico muito modificadas ou até mesmo sem ferradura. Eles se sentiam montando o cavalo muito mais confortáveis com uma ferradura simples de ferro ou a ferradura simples de alumínio do que essas fancy shoes. Então, pô, que tu quer falar isso aqui, mas isso importa. Quem trabalha com cavalo atleta sabe que você tem que também pensar no cavalo, mas pensar lá no desempenho, lá final, né? Então, essa percepção é importante, né? Isso já foi aí, tem essa pesquisa aí que eu achei bem interessante. Legal. Não, e também para encaminhar para concluir, Júlio, para nós não tomarmos o tempo da turma também, a gente está falando das terapêuticas especificamente, mas tem outro nicho de recursos das ferraduras, Sim. que não dá nem para dizer que é terapêutica aqui, mas que resolve basicamente todos os problemas, né? Que é a boa e velha, o elemento em elipse duplo, saber manejar muito bem o break-over, você resolve basicamente todos os problemas de estojo de corne, de médio a leve, alteração leve a moderada. Alterações mais graves de desequilíbrio, você tem que fazer alguma intervenção, ou de rachadura, você tem que fazer alguma intervenção para poder reequilibrar esses bulbos ou não, né? Exatamente. Que tem uma aula na escola, uma super aula também na escola, mostrando isso, né? Exatamente. Então, às vezes, inventar muita moda não faz muito sentido, né? Exatamente. Cauê, vamos finalizando então. Pessoal, quem não é membro da Escola de Podologia, convido lá no link da bio, tem lá R$ 39,90 por mês, tem muito conteúdo legal, bate-papo todo mês. Esse mês agora, semana que vem, dia 7. 7/12. Não, semana que vem a outra, a gente vai ter uma aula sobre correção de aprumo em potros, tá? Onde vamos mostrar real casos lá, o que é feito, se coloca extensão, se não coloca, como coloca acrílico, o que faz, né? E até onde vai o limite do veterinário, do ferrador, e até onde você faz a intervenção antes de pensar em cirurgia, né? Isso falando em potrinhos, né, ao pé. Então a gente convida vocês, todos os membros, vocês vão receber no e-mail o link, e quem ainda não é membro também pode aí entrar e participar. E a gente tem várias novidades aí para contar para vocês. Lembrando que quem é membro tem um cupom de 5% de desconto para quem comprar lá das ferraduras da Eik Comfort. Isso. E também tem desconto para assinar a revista Mais Equina. Tá? E também para adquirir a peça da Biomodel.
Ah, exatamente, né? Tem desconto para adquirir. Pô, essa peça é muito legal para você compreender aí a anatomia básica e como que é a biomecânica da ferradura, na ação que ela tem. Eu gosto muito de explicar para os proprietários usando esse modelo da Biomodel. Então, pessoal, a gente aguarda vocês. Amanhã, às 8 horas, a gente vai discutir exatamente sobre a prumo em potros. A gente vai aí dar as bases de como avalia, quando fazer alguma intervenção, quando não fazer, que é realmente preparando para a Masterclass que a gente vai ter dia 7 sobre isso lá na Escola de Podologia. Então, Cauê, boa noite para você, boa noite, galera, para todo mundo. Obrigado aí por vocês estarem aí nos prestigiando. E boa semana para todo mundo. Um Valeu, abraço, Júlio. abraço.